Um ponto que eu preciso reforçar para vocês é em relação à justificativa. O porquê que você está fazendo esse trabalho. Essa justificativa, levando em consideração que você vai submeter esse trabalho para aprovação ou avaliação de outras pessoas, você tem que deixar muito claro qual é a justificativa do seu trabalho para que essas pessoas comprem a sua ideia. Então você pensa nos avaliadores, e esses avaliadores eles vão olhar para o seu trabalho já com uma certa insegurança de mas por que essa pessoa está trabalhando isso? Você tem que justificar muito bem o porquê você está fazendo esse trabalho. E essa justificativa ela vai vir porque você não encontrou muitos trabalhos sobre esse tema, ou porque, por exemplo, é um tema que está em muita evidência no momento. Por exemplo, qualquer que seja o trabalho sobre esse cenário de pandemia, está muito em voga, está muito no momento. Então é muito justificável que a gente tenha vários trabalhos tratando sobre esse tema, porque a gente ainda quer entender muito sobre esse momento, né? Principalmente na área de gestão, principalmente nos vários tópicos dentro da administração. Então a gente precisa mesmo ter novos trabalhos sobre isso, a gente precisa ter trabalhos que tragam, né, esse cenário de pandemia. Isso é uma justificativa, a gente tem poucos trabalhos sobre. Mas a gente pode pensar em várias outras justificativas. A gente pode pensar, por exemplo, que um estudo já foi aplicado em outros países, mas não se tem ainda esse estudo no Brasil. E o comportamento dos brasileiros, né, como de forma geral, seja de gestores, seja de funcionários, colaboradores, seja de cidadãos, seja de consumidores, enfim, qualquer que seja a vertente que você vá, mas o comportamento dos brasileiros, ele difere em grande parte do comportamento de outros cidadãos, de outros gestores, de outros consumidores de quaisquer outras partes do mundo. Então, isso também serve como justificativa. A gente também consegue justificar o nosso trabalho dessa forma. Então, é importante, né, imprescindível, que a gente justifique muito bem o nosso trabalho. Porque a partir do momento que a gente justifica muito bem, a gente faz com que os avaliadores eles já olhem para o nosso trabalho com bons olhos, né? Então, a gente já tem uma portinha de entrada ali para que uma revista, para que um evento consiga aprovar o nosso trabalho, tendo uma boa ideia, uma boa pergunta de pesquisa que vai gerar o nosso objetivo e aí, claro, a justificativa, ok? Não precisa no artigo colocar um tópico chamado justificativa. Na própria introdução, como o artigo ele é muito mais compacto, a gente faz uma introdução de uma página e meia no máximo, e aí nessa introdução a gente já consegue colocar um parágrafo ali da justificativa para que o leitor, o avaliador, ele consiga entender e compreender o porquê daquele trabalho estar sendo feito, certo?